Olá! Hoje a gente tem aqui uma coleção bem variada de notícias locais, né? Regionais do Brasil, que vieram do Notícias Jornal Portuário. Ok, vamos analisar isso um pouco mais a fundo. A ideia aqui não é só listar, sabe? É tentar entender o que essas ações mostram sobre as prioridades, os movimentos em diferentes partes do país. Exato. E o que é fascinante aqui é tentar buscar padrões, talvez menos óbvios. Não só o que está sendo feito, mas tipo, como e por quê. Será que surge alguma tendência? Como os estados, os municípios estão lidando com os desafios deles, né? Seja educação, saúde, infraestrutura. Boa. É uma ótima perspectiva. Vamos começar então pela educação? Aparece bastante. Tem desde a 70ª obra escolar entregue lá em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. 70 obras é bastante coisa. Sim. E também o projeto Recriar, formando internas no presídio feminino, no mesmo estado, em Sergipe. E no Tocantins, olha só um projeto de padaria artesanal sendo revitalizado. Parece bem espalhado, né? Esse foco. Espalhado, sim. Mas talvez com uma intenção assim, focada em nichos bem específicos. Pensa bem, tem a UDESC, lá em Santa Catarina, oferecendo especialização EAD em educação inclusiva. Ah, interessante. EAD. E ao mesmo tempo, o Conselho da Pessoa com Deficiência capacitando em cidades menores, como São Joaquim, Lages, e ainda tem oficinas culturais, né? Na Casa da Juventude, embora a fonte não diga exatamente aonde é. Então não é só a educação formal, aquela tradicional. Não mesmo. Inclui qualificação profissional para quem está mais vulnerável, capacitação específica para inclusão. O que isso sugere, então? Olha, sugere um reconhecimento, eu acho, de que o desenvolvimento, a inclusão social, passam por vários caminhos de capacitação, sabe? Adaptados para cada realidade local. Não é um modelo único para todo mundo. É mais um mosaico, assim, de iniciativas tentando cobrir as lacunas específicas, né? Desde o sistema prisional até a educação superior mais especializada. Gostei dessa ideia do mosaico. E será que isso vale para saúde e meio ambiente também? Porque a gente tem exemplos como os retinógrafos portáteis para telediagnóstico em oftalmologia lá no Mato Grosso do Sul. Isso é uma aposta clara em tecnologia, né? Sim, uma aposta forte. E, ao mesmo tempo, em Santa Catarina, você tem um fórum da Cidasc, a Companhia de Desenvolvimento Agrícola deles, discutindo vigilância de influenza aviária. Ah, vigilância sanitária. Exato. Parece menos tecnológico, né? Mas é super importante para a segurança sanitária, para a economia. E lá no Amazonas, o IPAM, que é o órgão ambiental, resgatou 90 animais silvestres só neste começo de ano. Nossa, 90. Então, tecnologia de ponta de um lado e do outro, vigilância básica, proteção ambiental e ainda tem menção a reuniões sobre agenda climática para a COP30. Como é que a gente conecta esses pontos tão diferentes? A conexão talvez seja a gestão de riscos. Riscos complexos, né? Em nível regional, pode ser um risco para a saúde pública, que a tecnologia ajuda a diminuir, pode ser um risco sanitário animal, que impacta a economia, ou os riscos ambientais, climáticos de longo prazo. Isso mostra os estados se mexendo, sabe? Com as ferramentas que eles têm para desafios que muitas vezes vão além das fronteiras deles. Faz sentido, sim. E na parte de infraestrutura, desenvolvimento urbano? O que a gente tem desde ordenamento lá em Iquaraci, no Pará, feito pela SEDECOM, que é a Secretaria de Desenvolvimento, até a requalificação de um prédio histórico da Junta Comercial, a JUSEB, em Salvador. E também o básico, né? O essencial. Como obras de microdrenagem numa região central que não especificaram qual é. E a construção de escola de tempo integral com recurso próprio, que foi inaugurada agora em maio. Até a intervenção da prefeitura em contrato de concessão é citada. Aqui a variedade parece refletir bem o dia a dia da gestão pública, né? Tipo, apagar incêndio, tocar obra essencial, planejar o futuro da cidade e, ao mesmo tempo, cuidar do passado. Tem alguma linha condutora aí? Talvez a linha seja justamente essa tensão constante da administração local, sabe? Equilibrar a necessidade imediata, a infraestrutura básica, com investimento mais estratégico. Seja em planejamento urbano, preservação, ou na gestão mais eficiente dos contratos, dos recursos. É um malabarismo, né? É verdade.
E para fechar o quadro, tem uma pincelada de iniciativas bem diversas, né? Capacitação contra a LGBTfobia para agentes de segurança lá em Belém, Semana dos Museus na UEPG, no Paraná, uma técnica de alimentação mudando a pecuária leiteira lá no Vale do Jequitinhonha, Aham. e Minas também se promovendo no turismo lá fora, em Frankfurt. E até futebol, um amistoso em Bertioga, São Paulo. Essa diversidade toda, no final, só reforça aquele ponto do começo, né? São muitas frentes de ação acontecendo ao mesmo tempo, impulsionadas por necessidades e oportunidades bem locais. Então, resumindo essa nossa análise, o que a gente tira disso tudo? Um retrato do Brasil em ação, mas em pequena escala, né? Cada lugar buscando suas soluções, desde Sergipe qualificando detentas, até o Amazonas cuidando da fauna. É uma verdadeira colcha de retalhos de iniciativas. Exatamente, uma colcha de retalhos e é a reflexão que fica, sabe? Olhando para esse conjunto todo da tecnologia na saúde, a padaria artesanal, da vigilância animal, a preservação histórica, sobre a sinergia. Quanta colaboração existe, ou poderia existir, entre esses níveis de governo, a sociedade civil, para que essas ações locais não sejam só pontos isolados, para que elas realmente se somem e criem um impacto maior, regional, quem sabe até nacional. Fica a pergunta, né? Olá, estamos de volta, para a segunda e última parte do nosso giro por essas notícias curtas de vários cantos do Brasil. A gente continua montando esse mosaico para entender melhor as dinâmicas regionais. Pronta para continuar essa exploração? Com certeza, cada pedacinho desses, por menor que pareça, dá uma pista, mostra prioridades, desafios o que está acontecendo localmente. E juntando tudo, como a gente está fazendo, surge uma imagem bem interessante do país. Ótimo. Então vamos lá, continuar desempacotando isso. A ideia é pegar o essencial dessas fontes e ver o quadro geral. Retomando lá pelo Paraná, tem um número que, salta aos olhos. A receita com exportação de pescados cresceu mais de 4.600% em 5 anos. É impressionante, né? De onde vem um salto desses? Setor específico geralmente não vem de uma coisa só, sabe? Pode ser uma combinação, talvez investimento pesado em tecnologia, tipo aquicultura, que aumentou muito a produção. Faz sentido. Ou então a conquista de novos mercados lá fora que pagam melhor, né? Ou foco em peixes de mais valor. É um sinal claro do potencial econômico que certos nichos podem ter. Mas, claro, faz a gente pensar também na sustentabilidade, na infraestrutura para aguentar isso tudo. Interessante essa visão. E ainda no Paraná, olhando para o outro lado, para o social, a Coapar, que é a companhia de habitação de lá, entregou as chaves da casa própria para 48 famílias em Japira. É o tipo de notícia que muda a vida das pessoas ali, né? Diretamente, sem dúvida alguma. Iniciativas de habitação são, essenciais. Mostram o papel do Estado, através de órgãos como a Coapar, para dar segurança, atender necessidade básica. Olha, 48 famílias pode parecer pouco no geral do Estado, mas para aquela comunidade, para Japira e para essas pessoas... O impacto é gigante. Exato, é imenso. Reforça como as políticas sociais continuam sendo a base para um desenvolvimento mais, digamos, equilibrado na região. E saindo um pouco do Paraná, a gente vê pontes entre estados, especialmente em temas super importantes como o meio ambiente. O governo do Tocantins, por exemplo, participou de uma reunião da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas. Uma aliança importante, focada em reduzir desmatamento. E a reunião foi lá no Acre. Ah, sim. E tinha até gente de fora, delegações internacionais, vendo a produção sustentável de suínos lá no Acre. O que significa essa troca toda na prática? Isso é muito relevante, mostra bem como essa pauta ambiental vai além das fronteiras dos estados e até do país. A colaboração entre governos, assim, tipo Tocantins e Acre, é vital, principalmente dentro da Amazônia Legal, que é essa área enorme, Sim, enorme. E trocar experiências, buscar modelos como essa produção de suínos que você falou que deve ter alguma coisa de manejo diferente, sustentável, é fundamental. E ter gente de fora olhando para isso sinaliza um interesse mundial em soluções que vêm daqui, da região. Faz todo sentido. E falando em destaque nacional, tem o São João de Campina Grande, lá na Paraíba, um gigante das festas juninas, E ganhou espaço na campanha de promoção do Ministério do Turismo.
a cultura local sendo projetada para o Brasil todo. Isso muda alguma coisa para a festa em si, você acha? Olha, é um reconhecimento importante, viu? Festas como São João de Campina Grande são muito mais que só cultura. São motores econômicos mesmo, impulsionam turismo, serviços. Verdade. E esse apoio do Ministério pode trazer mais visibilidade, talvez até mais recursos. Claro, sempre tem aquele debate, né? Como equilibrar essa promoção toda, mais gente vindo, com manter a autenticidade e as tradições. Mas não dá para negar que reforça a força e a importância dessas festas regionais. E para fechar esse nosso giro, uma notícia lá do Maranhão. Uma ação de conscientização sobre como combater vírus respiratórios. Um lembrete de que a saúde pública continua sendo uma preocupação constante. Essencial. Campanhas assim de prevenção, de informação em saúde são vitais. Ainda mais num país como o Brasil, com realidades tão diferentes, né? Mostra-se a preocupação do governo em orientar as pessoas. E a gente viu nos últimos anos como isso é importante, né? Precisa ser contínuo. Então, fechando essa nossa análise, o que esse conjunto todo nos diz? Vimos um Paraná com um boom setorial na economia e ação social concreta. Vimos colaboração ambiental entre Acre e Tocantins, com olho internacional. A cultura da Paraíba ganhando o Brasil e a saúde pública no Maranhão é um retrato rápido, mas mostra um Brasil muito diverso em movimento. Exatamente. São como flashes, né, de diferentes realidades, diferentes focos de ação em cada região. Isoladas, parecem só notícias pontuais. Mas quando a gente junta, elas mostram a complexidade, a variedade de coisas acontecendo, os desafios que moldam o dia a dia e o futuro do país. Cada peça ajuda a formar o quadro maior. Fica a reflexão mesmo, como é que a soma dessas várias iniciativas locais em áreas tão diferentes acaba direcionando, ou pelo menos influenciando, a trajetória do Brasil como um todo, né? É algo para a gente continuar observando. Bom, com essa reflexão a gente fecha a nossa análise dessas notícias de todo o Brasil. Esperamos que o pessoal tenha gostado dessa conversa. E se gostaram, não deixem de curtir, né? Compartilhar com quem pode se interessar também. E, claro, se inscrever aqui para acompanhar as nossas próximas análises.